dia, tudo bem? Ótimo. Então vamos lá. Estamos vendo aí o que? República Liberal ou República Liberal Populista, governo JK. Conforme nós vimos no governo anterior, Getúlio Vargas cometeu suicídio a partir de toda a pressão que ele vinha sofrendo, externa, interna, etc. Teve aquele momento ali de o que é que vai acontecer, porque assumiu o Café Filho, ficou doente, houve aquela tentativa de golpe com o Carlos Luz, General Lott interfere, evita aquele golpe, tira o Carlos Luz, impede a continuação de Café Filho e coloca lá o senador Nereu Ramos. Passou esse momento, o JK, presidente, João Goulart, vice, tomam posse e a partir daí o governo JK foi muito tranquilo. Vamos dizer assim, desse período que nós chamamos aí de época de ouro, né? Talvez o mais tranquilo deles. Então ele começa o mandato, ele termina o mandato e pesquisas têm demonstrado aí mais de uma vez, né, que ele é o presidente mais lembrado, né? Quer dizer, ele sempre está ali pau a pau junto com o Getúlio Vargas. A diferença é que o Vargas governou 15 anos, depois governou no segundo, né, governo dele, em que ele comete suicídio, então tem um apelo muito forte aí, e o JK um mandato só. Então, tido como, em pesquisas, que presidente que você lembra, qual, mas JK está lá. Tá? Claro que estamos falando até esse período, que vai até 1964. Depois temos a ditadura e depois os presidentes mais recentes, né? Bom, então por que o governo JK é tão lembrado e como é que foi isso? Ele está dentro daquele esquema lá do período de ouro, né? Da história do Brasil. Lembrando aqui, o Juscelino Kubitschek, ele era mineiro. Eu perguntava, como é que ele conseguiu, né, governar? Primeiro, ele tinha uma vasta experiência política, não era alguém que estava chegando agora. Então ele vem de Minas Gerais, ele já tinha sido prefeito, tinha sido deputado, governador, senador, portanto a trajetória dele foi militar, né? Se não me engano, tenente, coronel, portanto ele tinha uma boa experiência política, sabia o jogo da política como poucos. Depois que a aliança do PSD com o PTB deu a ele uma maioria, uma boa vantagem ali no Congresso, no Parlamento, diferente do Vargas, que teve toda aquela oposição. Então, os opositores do Juscelino Kubitschek, centrados ali na UDN, que não conseguiu dar o golpe, ficaram mais isolados. Então ele pôde governar com razoável tranquilidade nesse período. Que período é esse? 1956 até 1961. Então, boa e relativa estabilidade política. Lembram daquele esquema, ou daqueles projetos políticos que tínhamos em discussão aqui nesse período? Aquele ligado ao nacionalismo progressista ou a um liberalismo conservador? Então, o JK vai se identificar mais, e vai se colocar, né, na linha desse nacionalismo. Até
porque o seu vice, o João Goulart, tinha sido ministro lá do Getúlio Vargas. E tinha também essa proposta. Só que ele vai aceitar a ingerência externa, desde que sob controle. Vai recorrer ao FMI, depois rompe com o FMI, mas vai aceitar as multinacionais, né? A entrada das multinacionais aqui. Então, vou falar o que é o governo dele, qual desses campos. Ele vai se identificar assim como nacionalismo, desenvolvimentismo, ou nacionalista, desenvolvimentista. Então você vê lá, nacionalismo, você vai lembrar do Getúlio Vargas. Desenvolvimentismo, você vai lembrar do JK. Tá bom? Dentre a política dele, nós temos o que é chamado lá de o plano de metas. Lembra do Dutra, plano SALT? Agora aqui do JK é o plano de metas, onde ele coloca aí, sintetiza, né, coloca os seus principais objetivos, onde é que vai ser investido mais e tal. E ele também vai destacar aí 5 principais projetos. O primeiro é a energia. Então, investimento na questão da energia. Destaque aí para as hidrelétricas. Segundo, transporte. Quer dizer, a maior parte do orçamento vai para esse pedaço aqui, transporte. A ideia de transporte rodoviário, né? Fazer as ligações, integrar o Brasil. Portanto, eu entendo aí a questão das rodovias. Terceiro, indústria. Inclusive lá no Vargas já temos, né, esse projeto de industrialização, lá sobretudo indústria de consumo, aqui de bens de consumo, né, não tão duráveis assim, questão do tecido, da roupa e tal. Aqui no governo do JK, essa indústria está direcionada, ou vai ser lembrada sobretudo pela questão do automóvel. Então tem fotos, inclusive, dele dentro lá do carro e tal, mostrando essa relação dele com esse desenvolvimento automobilístico. Então, indústria automotora e também a indústria dos eletrodomésticos. Então, lembrando o JK nesse aspecto. Depois vem o quarto e o quinto: educação e alimento. Aí nós já temos um resultado um pouquinho abaixo. Então, nos 3 primeiros elementos, sucesso. E veja que os 3 estão relacionados à produção, à economia. A questão dos alimentos e a questão da educação está mais no campo do social. Aí não foi na mesma proporção. Dá para dizer que foi um fracasso. Mas comparado com os outros, ele foi um pouco esquecido. Então, mais uma vez, a questão social deixado de lado. Mas a lembrar que na educação aí foi criada a Universidade de Brasília, a UNB, e o foco principal do governo do JK foi o curso profissionalizante. Então veja, ainda é pouco, né? Para esse presidente tão importante como nós colocamos aqui. E na questão da alimentação, mexe muito também com a questão da indústria, mas com a questão da terra. Então não foi projetos tal na direção de reforma agrária, de mudança, isso aí não. Beleza? Beleza. Então, plano de metas. O governo JK, ele vai ter o slogan, né? Seguir o plano de metas, dentro de um slogan maior que era chamado 50 anos em 5. Então aí o projeto era: vamos governar 5 anos. Nós vamos crescer o relativo a 50 anos. Então, 50 anos em 5. E desse crescimento, desse ênfase no transporte, na energia, no desenvolvimento, na indústria, a meta-síntese, aquilo que sintetizaria todo esse modernismo,
é justamente a cidade de Brasília. Então, Brasília vai ser inaugurada em 21 de abril de 1960. 21 de abril, mesmo dia do aniversário da cidade de Lins. E do feriado lá do Tiradentes, não é isso? Então, Brasília representaria essa capacidade que o Brasil teria, ou teve, de criar algo moderno, algo único, novo, ninguém tinha feito, criativo, que mostraria ao mundo a nossa capacidade. Veja que o governo do JK, se nesse período foi o período dos anos dourados, né? Muitos livros vão dizer que o período do JK e esse período aqui todo, assim, em princípio, o governo dele, é o período em que o Brasil esteve irreconhecidamente inteligente. Tá bom? Vamos colocar outras questões por que é dito isso. Mas um deles está aí na criação de Brasília. Há até uma conversa de que em uma entrevista, né, alguém pergunta a ele sobre, já que ele ia seguir a Constituição e tal, se ele iria construir a cidade de Brasília. Ele pega, diz que vai construir e virou aí o projeto. Mas é algo que já vinha, não foi ideia dele, isso veio lá do século XIX, inclusive, essa questão de tirar a capital aqui do litoral e do sudeste, colocar mais no centro do país, seria uma logística maior, né, e melhor, e também levaria a essa região desenvolvimento, progresso e tudo mais. Ele leva a cabo isso, 3 anos aproximadamente, né, vai estar pronta a cidade, poder estará lá. Destaque para o Lúcio Costa, que vai ser aquele que vai ganhar o projeto de urbanização, na verdade é urbanismo, né? A cidade tem muito disso mesmo. E Oscar Niemeyer, que é o responsável, é o arquiteto responsável. Então você vai perceber que algumas das construções ali de Brasília, elas não são só bonitas assim, ou eficientes e tal, né? Elas quase parecem monumentos, de tão interessantes que elas são. Tem a igreja lá, é bárbara. Tem um monumento em que aparece Getúlio não, JK, né? E uma meia-lua aqui, e ali no meio. E obviamente que ali significa uma foice, né? O JK, ou seja, o símbolo, um dos símbolos do comunismo no centro da capital do Brasil. Outros vão dizer que não, imagina, é só uma questão arquitetônica. Mas nós sabemos que o Oscar Niemeyer era comunista e foi comunista até a morte. E olha que ele morreu bem velhinho, tá bom? Então, Brasília, lá onde os homens fazem sua própria lei. E eu falo porque sei. Brasília, a Ouro Preto do momento, né? A cidade mais importante do Brasil e tudo mais. Mas também vale destacar a atuação dos trabalhadores da construção de Brasília. Tem até um box aí no seu texto que mostra um pouco isso. Então, as pessoas que vinham, sobretudo do Nordeste, para trabalhar ali e tinham condições muito ruins de trabalho, né? Os textos falam de cantinas ou restaurantes, vamos dizer assim, né? Filas imensas, né? Um tempo muito grande para poder se alimentar, para esperar, alojamentos ruins, colchões ruins, bunga, cervejo, colchão de capim, né? Como se fala. Então eles passaram maus bocados e depois, inclusive, de construir a cidade, né, moderníssima e digna de toda essa pompa, eles não vão, obviamente, morar nela, vão morar ali nas cidades satélites, quando muito, né, no entorno. E esses trabalhadores
são chamados no genérico, assim, no geral, de candangos. Candangos, esses trabalhadores que têm uma característica pobres, itinerantes, né? Vêm de outro canto, foram muito explorados. Então, todo o destaque aí para esse outro lado da construção da cidade de Brasília, que foi a atuação dos candangos. Também vale lembrar que o próprio JK, depois que acaba o governo dele, obviamente, e tal, chega o golpe militar de 64, a partir de lá ele é proibido de entrar em Brasília. Tá? Bom, mas por que então irreconhecidamente inteligente? O que tinha lá? Primeiro já vimos toda essa questão intelectual, artística, cultural, porque não tem a científica, né? Da construção da cidade de Brasília, o desenvolvimento industrial e etc. Mas temos os destaques, sobretudo na questão da cultura, na questão, destacando da cultura, a música, o teatro, o cinema, mas me parece que isso vai ficar para daqui a pouquinho.